Alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a restaurarem no seu antigo lugar. Distribuindo seus recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros e os servidores do templo foram morar nas suas cidades, assim como todo o Israel. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu com um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases e, apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e de tarde. Celebraram uma festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, seguindo o número ordenado para cada dia. Depois disto, ofereceram o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como sacrifícios que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido postos os fundamentos do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e Sidom, para trazerem do Líbano madeira, cedro até o mar, até Jope, segundo a petição que lhes tinha dado de Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano, depois que eles voltaram à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas por mais de 20 anos para supervisionar a reconstrução da casa do Senhor. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e os seus irmãos, Cademiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, filhos de seus irmãos, os levitas. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filho de Asaf, com os pintaltos, para louvar do Senhor, seguindo as instruções deixadas por Davi, rei de Israel, cantavam responsivamente, louvando e dando graça ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor, por terem sido lançados os alicerces da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes de famílias jaicós que tinham visto o primeiro templo chorar em alta voz quando, diante de seus olhos, foram lançados dos alicerces deste templo. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, e assim não se pôde distinguir as vozes de alegria das vozes do choro e louvo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Glória a Deus. Obrigado, Deus, pela palavra lida, por estarmos aqui, queremos aprender de Ti. Abre nossa mente, nosso coração para receber-te, tareia livremente para explanar esta palavra, Senhor Deus, segundo a direção do Espírito Santo e com o poder deste Espírito do Espírito Santo, penetre em nosso ser, para que haja em nós transformação de vida, a fim de
testemunhados sobre Jesus e a sua ressurreição e a sua volta para buscar a sua igreja que está se ataviando para encontrar-se o noivo. Obrigado, meu Pai. Oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. É tempo de adorar, louvar a Deus. Concorda-me? É tempo de os discípulos de Cristo, mais que nunca, adorar a Deus, louvar, abrir seu coração, se derramar de onde veio, porque o mundo está aí por toda a força e dragão feroz para engolir a nossa geração, mexer com os nossos filhos, tirá-los na presença do Senhor. E nós, adoradores do Senhor, precisamos fortalecer esta adoração e ensinar os nossos filhos a genuinamente eles adorarem o Senhor. Viver para o Senhor. É tempo de entender o que é adorar o Senhor. É tempo de entender o que é ofertar ao Senhor. É tempo de entender o que é se entregar com o Senhor. E eu não preciso esperar uma perda para poder me dedicar ao Senhor. Eu não preciso esperar. O povo de Israel esperou. Esse bem. Que tristeza. O povo, ao sair do Egito, saiu com a mão forte de poder de Deus. Eles jamais teriam alcançado a terra prometida se Deus não estivesse adiante deles. Pensei comigo. Enfrentar o medo do faraó, sair das garras do faraó, atravessar um deserto por 40 anos, ficar em ciclo andando, esperando a próxima geração para poder entrar, e que a primeira geração foi incrédula. A segunda geração ouvia-se contar a história de Deus aqui uma Belê, de Deus alimentou um deserto. E eles acreditaram. Mas uma coisa eles não deixaram, foi a adoração a deuses falsos. Deus não era suficiente para eles. Quando você lê do livro de Juízes, diz assim: e no tempo que existia em Israel, cada um fazia o que queria. E era assim. Lembra daquela história daquele levita que a mulher foi estuprada, assassinada? Né? Eles estavam fazendo o que se fazia em Sodoma e Gomorra. Chegou um tempo que Israel sacrificava filhos a um deus chamado Pobox. Pegava filho, colocava lá dentro daquela imagem fogo. E algo que é abominável para a ação do Senhor. Tem um rei Israel chamado Manassés. Foi ao Bíblia, rei. Ele fez isso. Mas olha só. Deus é tão bom, que deu a Manassés a oportunidade de se arrepender. No cativeiro, Deus leva Manassés ao arrependimento. Ainda restou no peito dele. Que Deus, hein? Porque Deus não tem prazer na morte do ícaro. Se alguém diz assim pra gente que o mai tá fora da nossa linha, ficamos, não é verdade? Tirica da vida. Eu não quero mais perdoar. Mas nosso Deus é essa, não. Ele perdoa e ensina-nos a perdoar. Seja lá o que for, que mal for que a pessoa é feita. As consequências ficam. Então esse povo, ele está retornando de Babilônia. Eles ficaram lá 70 anos. Lembra da profecia de Jeremias? Vocês vão ficar lá 70 anos. Ao final de 70 anos, Deus trará para vocês de volta. E Jeremias enfrentou algumas oposições de outros profetas, dizendo que ele estava desejando mal para Israel. Alguns até morrer. Teve um que morrer. Mas Jeremias estava falando o que Deus mandou ele falar. Jeremias era a boca de Deus. Teve uma coisa, abre aí, Jeremias, capítulo 29.
para você entender. Jeremias capítulo. Preste atenção, diz o profeta para que nós entendamos de forma mais tranquila. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos, do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que eles saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os capitães dos terreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte, a carta: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, quem deportou foi Deus. Construam casas, olha só, e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e ore por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham seguindo o desejo de vocês. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um puro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os honrarei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações, de todos os lugares, para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. A carta continua, mas vamos parar por aqui. Então, o profeta está sendo usado por Deus para escrever os cativos da Babilônia sobre os planos de Deus futuros para Israel. E o Senhor está dizendo que eu deportei vocês para aí. Aqui não diz, mas foi a rebeldia, a idolatria, o desprezar de Deus, o não honrar Deus, que levou Judá para a Babilônia sob o jugo de Nabucodonosor. Mas o Senhor falou: vocês vão ficar lá escravos, cativos, amarrados e presos. Não, vocês vão trabalhar, vão prosperar, vão ter casas, famílias, terem filhos. Lá vocês vão crescer, porque vocês vão voltar para a minha terra, que eu dei para vocês, certo? Mas vão sofrer um tempo lá para vocês aprenderem lá que eu sou o único Deus a ser adorado por mim. Vocês vão aprender por sofrimento. E eu estou levando vocês para aí porque eu sei os planos que tenho para vocês. Plano de paz. Se vocês ficarem aqui, já estão perdidos, vão acabar de se vender para sempre. Lá, vocês vão ter que me buscar. E vão aprender. Lá o Senhor manifestou. Lembra? A cova dos leões, a fornalha de fogo, a mão do rei, a mão sobre, falando aquelas palavras para aquele rei orgulhoso. Deus foi se manifestando. Os jovens que foram fiéis não se renderam aos manjares de Babilônia. Deus foi manifestando até que chegaram à compreensão de que Deus de Israel é o único Deus a ser adorado. Quando completou 70 anos,
Deus levanta o rei da Pérsia para poder esse rei decretar o retorno dos povos que estavam para suas terras, e entre esses povos estava o povo de Israel que retornou para cá. Escolheu alguns, os líderes, levitas, sacerdotes, e eles retornaram com muita alegria. Aí você também leia o livro de Neemias para você compreender melhor. Neemias, quando soube a notícia, vai até o rei, manda ele, e foi alguém fiel ao Senhor e ao rei para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Eles retornam, agora fragmentados, mas fortalecidos no Senhor, o único Deus, e desejosos, preste atenção a isto, desejosos de adorar o Senhor em Jerusalém. O Salmo 137 também é outra expressão maravilhosa, de saudade de casa. Estava no cativeiro, sentindo saudade de casa. Quão bom é adorar a Deus em Jerusalém. Precisaram perder. Nem de igreja. Quantos na nossa igreja estão tapando os ouvidos para Deus? Estão perdendo e vão perder mais. E Deus vai permitir perder mesmo para resgatar. Como diz Paulo, para que a alma dele não vá para o inferno. Entrega para Satanás para ser salva essa alma. Por outro lado, também eu contemplo muitos que não querem perder, estão putados em Jesus igual ovelha de carro velho. Não largam Jesus, está ali, no grande esforço, com toda dificuldade, mas com toda alegria, ou não tendo dificuldade, eles vão caminhando e vão até o fim, porque Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem esses também na igreja de Jesus. Na mesma igreja existem os crentes avivados, cheios da graça do fogo de Deus, e existem os crentes adormecidos, e existem os crentes mornos. Aqueles também que não querem nada com nada. Mas o Senhor é Deus que vai resgatando. Eu creio que Ele resgata muitos. Mas eu não preciso perder, gente. Então nós falamos a palavra e estamos ensinando ao povo, e parece que ignorada. Passa por cima, despercebidos. A palavra é para o meu vizinho, não é para mim. Ontem, na posse do pastor Celso, pastor lá de Itabuna pregando, ele falou das distrações do mundo, desse mundo nós estamos, das redes sociais. Pastor Hernando dizia lá, pregando, os púlpitos vendendo fortunas. Pregadores que querem pregar com o cachê já na conta. Cantores. Olha os falsos que Jeremias está falando aí. Ovelhas que não querem pagar o preço de ser ovelha. Ignora a sua liderança. Desprezam o trabalho de Deus. Fazem a obra de Deus com negligência. E a palavra de Deus diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor com negligência. Está aí na igreja de Jesus. O povo precisou perder para voltar com toda a alegria, com toda a saudade de Deus e com pressa de adorar a Deus. E desprendido de bens materiais. Olha só que interessante. Primeiro, eles desprenderam. No capítulo 2, diz assim no final: as famílias, a lista dos que voltaram para a Babilônia, Esdras, ele era um escriba, ele escreveu ali tudo direitinho. Chega no final do 2, ele vai dizer: alguns dos chefes de famílias, ao chegarem à casa do Senhor em Jerusalém, que estava destruída. Lembra que Nabucodonosor chegou, destruiu tudo e tal? Deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a restaurarem no antigo lugar. Eles prosperaram tanto em Babilônia que eles voltaram malados, com dinheiro, com ouro. Mas eles não pegaram aquele dinheiro e ouro e falaram: isso aqui é meu. Nada, ofertar para a casa de Deus não, aqui é meu. Eu trabalhei, eu conquistei, eu que suei. Não. Eles voltaram desprendidos. Entenderam que era de Deus. Porque o grande desejo deles era restaurar o que se havia perdido. O que se havia destruído. Quantos templos de Deus hoje estão destruídos? Que precisam ser reconstruídos.
pelo Espírito Santo, que deixaram o Senhor pelos prazeres do mundo e estão aí sendo pisados, massacrados por Satanás. O templo está destruído, sem forças para reerguer, sem forças. Passa na porta de uma igreja, tem até vontade de entrar, mas cadê a força para entrar? Que parece que existe uma força magnética impedindo de ele adentrar a casa de oração para poder receber a oração de um santo, de uma santa e se tornar um vencedor, como nós cantamos aqui. Então eles voltaram para restaurar esse templo, e diz o texto no verso 69 que, segundo os recursos, deram para o tesouro da obra 0,5 tonelada de ouro. Olha a contra-riqueza: 0,5 tonelada de ouro, 3 toneladas de prata e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes precisam estar bem vestidos na indumentária sacerdotal, escrita a lei de Moisés, para poder se apresentarem ao Senhor na hora da adoração, dos sacrifícios ao Senhor, das ofertas ao Senhor. Então eles eram desprendidos, precisavam construir. Eles deram o ouro, deram a prata e cuidaram do ambiente de culto, dos responsáveis pelo culto, não desprezaram, porque os sacerdotes levitas eles não tinham patrimônio, não tinham terra para poder sobreviver. Era o povo que deveria, daquilo que eles colhiam, ofertar aos levitas. Então tiveram essa preocupação. Veja a importância do culto a Deus. Isso não se perdeu. Os princípios não se perdem, irmãos. O templo, aquele templo lá que foi destruído nos anos 70, pelos romanos, tudo aquilo ali é coisa que representa a glória celestial e destruído. Isso aqui vai ser destruído, mas os princípios não. Princípio de culto a Deus, de adoração a Deus, de oferta a Deus, de dizimar a Deus, de se entregar para Deus, de ser desprendido para Deus. São princípios. E eles fizeram isso com muito prazer, olha, segundo os recursos, ninguém dá o que não tem. Então uns dão mais, outros menos, outros médios, outros pouquíssimos. Lembra da viúva pobre? Um pouquinho que deu, mas Jesus falou que ela deu muito. É o que tem. Agora, o que não pode é ver a necessidade da obra do Senhor e reter. Não dá para Deus, o diabo toma. Com toda certeza, está lá em Malaquias 3. E se falar uma palavra dessa hoje de dízimo, de oferta, citar Malaquias 3 é um palavrão para muitos crentes, para esse mundão aí de muitas pessoas. O pastor está interessado em dinheiro, fala só de dízimo. Está ensinando o povo a adorar a Deus. Olha só que maravilha, irmãos. Eles voltaram, segundo os recursos, deram ouro, prata, toneladas de prata, de ouro, vestes. Os sacerdotes, atenta, os sacerdotes, os levitas, algumas pessoas do povo, os cantores, os porteiros, os servidores do templo, foram morar nas suas cidades, assim como todo Israel. Cada um, quando voltou, foi procurar a sua cidade de origem. Mas eles sabiam que tinham que retomar para reconstruir o templo. Foi o tempo de se estabelecer e se organizar. Organizamente, né, Jaldo? Sai assim de um canto, você chega, você tem que assentar, acalmar os ânimos, repensar, redirecionar a vida, bater um papo com Deus, pedir para onde quer que nós vamos. É isso aí. Mas chegou a hora de colocar as mãos na obra, irmã Elza. Preste atenção, que agora no verso 1, capítulo 13, ele vai dizer: quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, já todo mundo estabelecido, organizado direitinho lá. Agora é a hora de nós retomarmos a reconstrução do templo da casa de Deus. E aí agora, preste atenção, o povo se reuniu como um só homem. Tempo de adorar a Deus, tempo de louvar a Deus. Precisamos nos reunir como um só homem, uma só pessoa. A igreja que entende isso, como um só. É esta a palavra de Jesus para a igreja dele. Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Um só, um pensamento, que é o pensamento do Espírito Santo, é o pensamento de Deus, a mesma direção, aquilo que Deus está querendo para a igreja dele, para a família dele.
Não é um puxar para um lado, outro para o outro para frente, outro para trás, não vai a lugar nenhum. Olha só, eles entenderam isso, reuniram o povo como um só homem, abraçaram a causa. Essa causa não é nossa, essa causa é de Deus. Nós precisamos abraçar essa causa. Não é a causa do pastor, não é a causa de uma liderança, não é a causa de um professor de EBD, de um ministério. É a causa de Cristo. Eu vejo o meu irmão, está naquela luta, naquele ministério. Eu estou aqui, o que eu posso servir você? Eu estou aqui. Eu não sei fazer, mas o que eu posso servir? Não, dá para você ir ali no mercado comprar um pacotinho daquela bola de soprar, porque a gente quer enfeitar aqui. Dá para você ir lá, pastor, comprar. Já que eu não sei fazer isso, dá para eu comprar. Eu estou servindo alguma coisa, que nós estamos todos no mesmo pensamento, na mesma unção, na direção do Espírito Santo. Eles reuniram, fizeram um só homem, fizeram-se como um só homem em Jerusalém. E aí o Senhor levantou homens dispostos a se doarem para esta obra maravilhosa. Está vendo, irmãos? Não é que eram pessoas desocupadas, que não tinham o que fazer. Tinha. Mas só que a obra de Deus, a adoração a Deus é mais importante do que qualquer outra função nossa aqui na Terra. Entendeu? Final. Hoje se inverter os valores. Eu faço tudo primeiro e se sobrar tempo, eu faço o que é de Deus, que Deus está mandando fazer. E aí nós vamos encontrando as desculpas, que nossos álibis, para tentar enganar a Deus. Mas a Bíblia diz que a Deus ninguém engana. E nós estamos ensinando, estamos falando, dê a prioridade ao Senhor, a sua primícia ao Senhor, porque Deus nos deu o melhor dele, o seu primogênito, o seu primeiro, Ele nos deu. Eu tenho que dar para Deus o restolho, o resto de tudo que chama de refúgio. Nós passamos aqui um bocado de roça de melancia que está sendo plantada. As primeiras melancias são as tops de linha, que é para pegar a puxa tudo. Mas as que vão ficando com refúgio, tem hora que o agricultor vê, não compensa nem tirar para colocar no caminhão para vender, deixa lá perder na roça. Tá aí, tá cheio de roça assim, eu vejo isso aí. É o refúgio. Eu tenho que tirar um refúgio para Deus. O agricultor da igreja, o fazendeiro da igreja, preste atenção que eu vou dizer isto. A colheita dele, a primícia tem que ser para Deus. Dízimo todo tem que ser do Senhor. Não importa quanto deu a roça de dinheiro, é Deus que deu para ele. Se a roça deu 1 milhão, ele precisa tirar os 100 mil do Senhor. Eu digo assim, se eu fosse um fazendeiro, toda novilha que parisse o primeiro bezerro era do Senhor. E os outros que eu vendesse, claro que tirava o dízimo dos outros, mas o primeiro, esse aqui é seu, Senhor. Vendia e levava para o Senhor. Que ele fala que é aprendiz. Por que não faz isso? Falta de fé. Aí tem que perder para entender. Eles entenderam isso. Eles deram do melhor e reuniram com uma só força. Esses homens se levantaram juntos. Diz o texto no verso 2. Então se levantou Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. 2 pontos eu quero falar aqui para você. A unidade do povo, que se levantou com toda a força, meus irmãos e minhas irmãs, esses homens se levantaram com toda a força para edificar o altar. O altar é algo de suma importância para o povo de Deus. Você pode ver sobre o altar, anota aí se você quiser, no Êxodo, capítulo 27, de 1 a 8, como foi construído, como era para ser construído o altar. Pode anotar aí. Então você ouve essa mensagem, estou gravando, vai estar lá no YouTube. O que é mais importante para o povo de Deus? A adoração a Deus. Vamos fazer o altar. Para lá nós oferecemos as nossas ofertas, os nossos sacrifícios ao nosso Deus. O que é mais importante para mim, para Deus na minha vida, é a adoração. Levante adorando, passe o dia adorando, venha para a igreja com a vontade de adorar, de se entregar mesmo por inteiro. Não há meio termo. Jesus já deixou isso escrito.
através de João: eu não quero que você seja morno. Se você for morno, você vai me adoecer, porque eu vou ter que lhe vomitar. Só vomita quem está doente. Existem muitos crentes adoecendo Jesus, que estão mornos. É a minha entrega, o inteiro, meus irmãos, minhas irmãs. Esses homens se entregaram para oferecer. Eu tenho que adorar a Deus. O segundo ponto é ser homem de Deus, ser mulher de Deus. Meus irmãos, Moisés já tinha morrido e já fazia anos. Mas como era que Moisés era conhecido entre eles? Como o quê? Tá aí. Homem de Deus. Eu faço a pergunta para você: tem título mais importante na face da terra para um homem, para uma mulher ser reconhecido como um homem de Deus e ser reconhecida como mulher de Deus? Vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus. Isso quer dizer que você anda com Deus e Deus anda com você. Isso quer dizer que você tem a proteção de Deus. Isso quer dizer que você brilha o brilho de Deus na sua vida. Isso quer dizer que você tem um coração temente a Deus, você tem um temor a Deus, você quer obedecer os mandamentos de Deus. Isso quer dizer que você ama Jesus Cristo. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E o mundo reconhece. E outro fator importante para saber que você é homem de Deus, é mulher de Deus, é se nós vos amarmos uns aos outros. Nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ser reconhecido como homem de Deus, Moisés é reconhecido homem de Deus, andou com Deus. Quando Deus o chama e se apresenta aí naquela sarça ardente que não se consumia, ali Deus mudou a história de vida de Moisés. Agora você é meu. Vai fazer tudo o que eu mandar você fazer. Faça. Vai enfrentar cobras, lagartos e escorpiões. O seu maior inimigo, um faraó, você vai enfrentar. Mas não se preocupe, porque eu estou com você. Depois você vai enfrentar alguns rebeldezinhos, quando você sair do Egito. Vão lhe enfrentar, mas não se preocupe, eu estarei lá para lhe defender. De tudo que ele passou, de todos os enfrentamentos, de todas as lutas, de todos os milagres que Deus realizou através da vida dele, chega ao final, Deus o leva para a glória e diz que o diabo está discutindo com o anjo. Judas diz isso, o corpo de Moisés. Não sabemos onde ele foi sepultado. Anos e mais anos depois, ainda é reconhecido como homem de Deus. E quero dizer para você, ainda hoje, Moisés inspira a minha vida. E eu creio de muitos líderes, pastores, ele inspira. Homem de Deus. Bem, se você quer na minha vida, como você quer ser reconhecido, pastor? Pergunta serve para mim, como homem de Deus. Pronto. Não são os diplomas. Não são os diplomas. Quase que não saiu, engasgou. Não são os diplomas. Você fica pendurando diploma e parou dessas coisas. Mas o título cravado no meu coração, homem de Deus. E eu quero que você seja homem de Deus. Que você seja mulher de Deus. Não é verdade? Tem pessoas que têm um diferencial. Um toque a mais do Espírito. Eu estava gostando disso com a irmã Jussara e a irmã Jéssica. Tem um toque diferente de Deus. Anda com kits. O Espírito usa desse. Mexe no coração. Que você seja um desses. Agora, para isso, tem que andar com Deus. Tem que pagar um preço de caminhada, de aproximação. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, todo o vosso coração, diz o profeta. Faça isso. Busca o seu teu coração. Não meça esforços, irmão Ailton, para buscar a Deus de todo o coração. Investir tempo. Isso sim é necessidade. É prioridade. É necessário. Investir tempo do seu tempo a quem tem tempo para você, que é Deus. Homem de Deus. Diga assim: eu quero ser.
um homem ou uma mulher de Deus. Forte mesmo. Caminhando assim. E aqueles homens reconheceram que Moisés era homem de Deus, ele deixou esse legado. E diz o texto que eles firmaram um altar sobre as suas bases. Apesar de estarem sob o terror dos povos de outras terras, estava aquela toda a agonia, o povo oprimindo eles, mas eles não temeram em oferecer o sacrifício a Deus. Neemias conta sobre isso. Eles estavam reconstruindo e os inimigos vinham afrontando, querendo impedir a obra deles, queriam matar Neemias e os líderes com Neemias, mas eles enfrentaram. Olha aqui para mim. Deus levanta você para fazer a obra dele. Deus levanta você para adorá-lo. Mas o inimigo se levanta também para poder impedir você, tá? Não vai deixar você assim, molinho, facinho, não, assim. Não vai deixar, não. Ele vai trabalhar de tudo para tirar a sua atenção e, se possível, até a sua vida. Eu estou brincando? Quando Moisés nasce, ele fez de tudo para matar Moisés. Quando Jesus nasce, fez de tudo para matar Jesus. Fez de tudo para impedir a ação de Jeremias, matar Neemias. E matou alguns, como Estevão, Tiago, irmão de João, ainda precoce. Nós precisamos nos revestir da oração, do poder de Deus. Pedir a você para orar uns pelos outros. Eu estou com um grupo lá de oração de uns pelos outros, coloquei lá. Não foram todos que aceitaram, mas esses que aceitaram colocaram assim: eu quero que o meu irmão, minha irmã, ore por mim todos os dias. Precisa ser revestido de oração, todos nós. Nós lutamos contra poderes invisíveis, potestades do mal, que estão a todo custo tentando impedir de nós avançarmos na obra do Senhor. Mas nós somos mais do que vencedores. E em Cristo, vencido tem Jesus. Cantamos o hino aqui: vencido tem Jesus. Mas eles persistiram e ofereceram holocaustos ao Senhor. Fizeram as festas. As festas solenes eram tempo, ele está dizendo aqui, celebraram, verso 4, celebraram festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. Depois disso, ofereceram holocausto continuamente, e os sacrifícios das festas de lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, bem como sacrifícios que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocausto ao Senhor, embora ainda não tivesse sido postos os fundamentos do templo. Lembram que eles retornaram para Jerusalém ao 7º mês, e antes de colocarem a base do templo, eles já estavam adorando, oferecendo sacrifícios a Deus. E essas festas eram importantes porque nessas festas o povo se reuniu para adorar a Deus. A festa de Lua Nova era uma festa mensal. Todo início de mês eles teriam que reunir para adorar a Deus, para abafar todo e qualquer tipo de adoração a Deus que eles davam lunares. Estrela, sol, é a Deus a adoração. E para lembrar que deve adorar somente a Deus, Deus fazia questão que eles fizessem essa festa da Lua Nova. Porque todo primeira semana do mês, eles teriam que estar adorando a Deus, separar tempo para adorar a Deus. E eles não morriam de fome por isso, e nem deixavam de ganhar dinheiro por isso. Era tempo na presença de Deus. Hoje, 1h30 de culto é uma semana, uma eternidade. Tá demorando, não vai acabar esse culto não. Cadê o prazer de estar junto com o povo de Deus em um momento de adoração a Deus? Deus quer que nós cultuemos a Ele, é princípio. E eu digo para vocês com toda clareza, 1h30 de culto para Deus é muito pouco. Para você cantar, louvar, ouvir a palavra, aquela coisa corrida, porque eu tenho que ir para casa, amanhã eu tenho que trabalhar. Deus falava assim, continue lendo que vocês vão ver. Nos dias dessas festas, não se façam nenhum trabalho. Saiam do trabalho para ter todo o tempo para mim. Nesse mundo que nós vivemos hoje de dinheiro, que o importante é dinheiro e capitalismo, eu não posso, pastor, porque eu tenho isso, eu tenho isso, tenho aquilo, aquilo, e vai enchendo de coisa. Sim, e Deus. Sabe o que é importante? A importância de você parar tempo para você adorar a Deus?
Na sua casa você parar o pento, olha só, adorar a Deus. E o pastor Ondeir, lá da igreja de Teosópolis, brigou na apóstolo pastor Santo Celso, ele falou: nós temos tempo de sobra para adorar a Deus na nossa casa. Que você tem tempo de sobra para ficar no celular e tempo de sobra para ficar na frente de uma televisão. Então você tem tempo de sobra para adorar a Deus. Tem ou não tem? Separe. E Deus quer isso. Deus pode ter mudado a forma que mudou. Com o advento do cristianismo, foi mudando. Não era essa forma de culto que tinha no começo do cristianismo. Eram nos lares, nas ruas, nas montanhas, embaixo de árvores. Hoje nós estamos modernizados. Mudou a forma, mas o princípio, não. A adoração lá. Adore aqui. Mudou a forma de ofertar. Ofertava cereais, ofertava aquilo outro que o pessoal, dos alimentos. Mas já naquele tempo também se ofertava com dinheiro vivo, comprar com ouro. Porque hoje ninguém vai pegar um saco de cacau, de milho e tudo, chegar e botar na rua cantar. Vende e traz em dinheiro. Adoração a Deus. E lá nesses momentos, diz o texto aqui no verso final do verso 5, que eles traziam ofertas voluntárias. A alegria de ofertar para Deus, irmão. Meu Deus do céu. Eu vejo irmãos meus aqui, pessoas que assumem liderança. Não pode ser líder. Quem é líder de uma igreja que não tem coragem de dizimar e ofertar, essa pessoa não pode ser líder. Porque ela não quer o bem da obra de Deus, meu irmão. Ela não quer ver a obra de Deus prosperar. Ela só pensa nela. Não ela vai dar o que ela não tem, mas o que Deus deu para ela dar. Nem R$1. Ou quando dá, engana, dá um valor dizendo que é dízimo. Eu vi Ananias, essa filha do dia de hoje. Não tem prazer, alegria de ofertar voluntariamente, meu irmão. Não tem. Como é bom. Aquela alegria de se enxergar, falar assim, obrigado. Obrigado, meu Deus, que o Senhor me deu. Está na minha mão, posso comprar comida da minha casa. E muito obrigado, Senhor, pelo prazer de eu levar o que o Senhor me deu para abençoar a casa que me abençoa. Né? Essa casa abençoa tanta gente. Pessoas que preferiram sair daqui, desta igreja, para não ofertar e não dizimar. Preferiram sair. Enganando a si mesmo. Mas a Bíblia diz isso. Que no final dos tempos, homens enganarão a si mesmos, serão enganados. Mas eu quero falar a Deus pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que entendem, que fazem isso com alegria, com prazer. E eu vejo a bênção de Deus derramando sobre eles. Eu fico tão feliz. Tão feliz eu fico. E fico triste com os outros, eu fico. Eu faço igual o Zagalo, eu engurro. Mas eu não posso fazer nada a não ser orar. E na casa de alguns que Deus manda eu ir para falar, eu vou. Mesmo contra a minha vontade, mas Deus está mandando, eu vou. E assume cargo de liderança na igreja. Não pode. Não pode. Tem pé. Não pode. Precisa entregar. Ou resolve dizimar e ofertar, ou entrega a liderança, porque está empatando de a obra aí. Não tem moral. Porque não crê em Deus, irmã. Não crê, irmã. A senhora concorda comigo? Não crê. Esses nossos irmãos do passado, eles quiseram perder para poder fazer com essa alegria aqui. Lá em Neemias, quando eles voltam, que Neemias fala, hoje não é dia de choro, hoje é dia de alegria, vão comer, vão beber, vão dividir com seus irmãos. Davi, quando traz a arca da vitória, ele adora, reparte o que recebeu com tanta gente em Israel. Deus é Deus de fartura, e Ele dá para os seus e que ofertam, que dizimam, quando dá, eles fazem questão de compartilhar com outro irmão. Quando Davi vê aquela guerra lá em Ziglag, que aqueles 400 ficaram, os outros queriam dividir, Davi não, eles são tão importantes como nós, eles tomam conta da bagagem, nós vamos se dividir os despojos com ele. Alguém que é dado, eis um homem dado. Davi, seu filho aprendeu com ele, Salomão. Eita, Salomão exagerado, Jesus.
Mas é tão bom ofertar para Deus, e que é melhor ainda quando você dá tudo. Você tem. Um dia eu fiz uma conferência numa igreja, recebi uma oferta gorda. Falei, Jesus, eu estava sem ministério. Falei, agora vai dar para pagar meus boletos. Aí eu fui para a igreja aqui da cidade, cultuar, chega lá, Deus falou, dê tudo. Falei, mas Deus, o senhor tem certeza? Dê tudo de oferta. Falei, Jesus, mas eu vou dar, o senhor está mandando, dê tudo. Se quer sem pagar os boletos, sem nada mais o senhor mandou dar, eu dei com alegria. Só mudou de lugar, a oferta de tanto eu ofertei hoje. Uma de gente segurando para Deus, a Bíblia não ensina assim. Olha aí, ó. Ofertas voluntárias ao Senhor. E ele está com tanta vontade de adorar a Deus, tanta vontade, que nem esperaram fazer a base do altar. Já foi assim mesmo, sem altar. Basta 70 anos longe de adorar o Senhor neste lugar. E mais de 7 meses que nós ficamos aqui. Basta, agora é a hora. Vamos começar a levantar o altar, a reconstruir o templo, mas adorando a Deus. Vamos dar do que nós temos de melhor, o melhor nosso, nós vamos dar. Dê do seu melhor para Elias. Dê do seu melhor para o seu irmão. Eu aprendi isso com meu pai. Sempre citando meu pai esses dias, né? Citando meu pai esses dias, tá me lembrando muito. É porque ele deixou um legado na minha vida. Meu pai não era um homem... Era um homem que tinha uma árvore sombra, frondosa, com a sombra enorme, e os seus familiares passavam o sol debaixo da árvore dele. Acolhia a todos, tanto do lado dele como da esposa dele. Como é que não aprende andando com um homem desse? Não é verdade? Eu era amigo dele, caminhava com ele. É isso que Deus está falando, caminhe comigo, que você vai aprender por mim, e que é servir a mim, o que é adorar a mim, o que é ofertar para mim, o que é ensinar para mim, o que é acolher os irmãos para mim, o que é cuidar do meu filho para mim. Caminhe comigo que você vai aprendendo. E não espere ficar pronto, tudo pronto, tá? Não vai construindo e vai me adorando. Não espere a sua casa ficar toda organizada. Quando eu organizar minha casa, tudo certinho, aí eu vou adorar a Deus. Olha, quando eu regularizar as minhas finanças todinha, aí eu vou dizimar a Deus. Não espere não. Eles não esperaram a base do templo. Faça como está. Senhor, ainda não está as minhas finanças não estão organizadas, mas eu estou devolvendo o Senhor e quero a tua ajuda para organizar as minhas finanças, a minha casa, e Deus vai lhe ajudar. Não seja avarento, ganancioso. E no 7, olha só que alegria, verso 7. Eles então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite aos homens de Tiro e de Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que eles tinham dado Ciro, rei da Pérsia. Eles foram buscar madeiras boas em outro país, mas precisava de ter custo, pagar. Tome o dinheiro. Nós temos aqui, Deus deu para nós. Trabalhamos em Babilônia, prosperamos em Babilônia e aqui está agora. Vão lá, comprem e tragam do melhor para a casa de Deus. Nós estamos ofertando do melhor. Vai ser construído, mas do melhor. Aleluia! Glória a Deus! E eles foram. Separaram alguns homens aqui, se apresentaram e foram. E depois eles cantavam a Deus quando receberam as instruções. Segundo, verso 10 a seguir diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as inscrições deixadas por Davi, rei de Israel, paramentados. Olha as roupas, aquelas vestes, sem vestes, que eles doaram para os sacerdotes. Olha onde eles foram usar agora, na hora da adoração.
E com o que? As trombetas, cantando para Deus com toda alegria, louvando a Deus. Há quanto tempo Israel não louvava a Deus neste lugar com essa alegria? Juntos, irmãos, juntos. A igreja tem que estar junto, adorando a Deus junto. Eu adoro a Deus aqui em casa mesmo. Tá bom, aqui em casa tá bom, mas tem um momento que tem que estar junto. Fortalecer junto, ouvir a palavra junto, cantar junto, ouvir as irmãs soltar o bico do louvor junto, pular junto, glorificar a Deus junto. Eles estavam aqui fazendo isso, meus irmãos, agora. Olha só que coisa linda. As instruções deixadas por Davi, seguir as instruções da Bíblia. Aí você pode entender, lá em 2 Crônicas 16, quando Davi dá a instrução, como é que teria que adorar a Deus. Davi deixou um legado, já tinha morrido, mas deixou legado, como adorar a Deus. Deixe seu legado. Seus filhos estão vendo? Eu falei aqui agora do meu pai, deixou um legado. Seus netos pode até não querer vir para a igreja com você, mas quando Deus levar você, tá, glória, eles vão pensar assim, olha, eu vou seguir o caminho do meu pai, da minha mãe, da minha avó, sabe? Eles estão certos, eu que estou errado, você deixou legado. E diz o texto que eles cantavam responsivamente, verso 11, louvando e dando graças ao Senhor com estas palavras. Falem comigo, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Deus cumpriu a sua promessa de Jeremias 29. Vocês vão voltar, vocês vão adorar aqui, Olha eles voltando, olha eles adorando, olha eles reconhecendo a bondade de Deus. Reconheça a bondade de Deus na sua vida. Não espere perder para reconhecer, não. Reconheça agora que está tudo bem na sua vida. Glória a Deus. E diz o texto, todo o povo jubilou, glorificou a Deus, exaltou a Deus, todo o povo. E aqueles que viram o primeiro templo choraram. Talvez porque viram a glória do primeiro templo, um templo grande, e talvez que agora estava sendo um templo menor, ou porque estavam chorando de saudade. Viram o primeiro templo, nunca mais tinha adorado a Deus aqui, agora eu estou adorando. Nunca mais adorei a Deus com meus irmãos. Nunca mais adorei a Deus com meus irmãos, que eu preferi sentar na porta do bar e encontrar os amigos do mundo. Mesmo a minha alma triste, mas eu não estou mais adorando. E na hora que isso veio o resgate, eu fiquei com tanta vontade de adorar a Deus. Eu falei, meu Deus, que besteira que eu fiz na minha vida para deixar o Senhor para estar lá naquele lugar. E aí quer nunca mais sair da presença de Deus, do altar de Deus. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais está você. Os idosos choravam e agora o povo não sabia mais se a voz era de choro ou de alegria, porque, irmãos, olha só, verso 13, e assim não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes do choro, pois o povo estava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Eita, saudade de adorar a Deus e louvar a Deus, hein? Tão alto. Glória a Deus, aleluia, a misericórdia do Senhor dura para sempre, o Senhor é bom. E aí cantava aqueles salmos, né? Esse Senhor é bom, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, água tranquilas, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente. E vamos cantar para Deus, e vamos cantar. E longe o povo via o povo cantando. É essa força que a igreja precisa ter para cantar, para poder inundar as casas dos vizinhos, sair na rua, espalhando a budilhos, cantando, louvando a Deus. Chegue no seu trabalho cantando, louvando a Deus, para alguém perguntar o que é que você viu. Jesus! Eu tenho Jesus e estou cantando a minha força que Jesus me deu para a glória do Senhor. Está tudo bem na sua vida? Não está tudo bem, mas em ter Jesus está tudo bem. Dá glória a Deus porque Jesus está comigo. E o Senhor me ensinou a adorar Jesus. Ele é meu Deus, é Ele que eu tenho que adorar. Eu sou o templo dele, eu sou morada dele. E esta morada não pode ser destruída, esse templo não pode ser destruído. Ele é dele, pertence a Jesus. Eu adoro a Jesus, eu glorifico a Jesus. Eu quero Jesus, eu quero andar com Jesus. Quero temer a Jesus. O templo foi destruído como Jesus havia prometido, mas ele reconstruiu um novo templo. Tabernáculo de Deus. Agora a festa do tabernáculo
Sou eu que faço, porque eu sou um tabernáculo de Deus na terra e serei eternamente no céu, porque lá o que eu tenho para receber lá não vou poder nunca me imaginar toda a aflição que eu passo aqui na terra. Paulo já me ensinou sobre isso. Sobre você também. Glória a Deus. Foi bom? Bom demais, é? E eu quero ser um adorador do Senhor em todo o tempo. Essa mulher fazer aquele mais, essa daí, ó. Essa mulher é minha esposa. E ela me conhece. E sabe todos os meus defeitos e ela me suporta. Mas sabe se pode mudar. Olha só, que linda, né? Ela é linda, né? Ela é linda. É a primeira que tá. E tem hora que fica com raiva aqui, não sei o quê. Mas tamo junto. Isso aqui é Deus, é bom, papi. Mas é assim como ela está dizendo que Deus olha para nós. Eu conheço seus defeitos, viu? Eu sei quem você é. Deus, eu sei quem você é, tá? Não adianta não. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu amo você assim, tá? Mas só que tem um detalhe. Eu não vou deixar você assim. Eu vou transformar você. Venha como está, mas não fique como está. Eu vou para a igreja, agora eu posso ir para a igreja e Jesus me ama. Aí eu posso ir no bar, beber, eu posso ir e faz festas para as baladas e Jesus me ama. Eu vou para a igreja, eu sou crente da igreja tal. Pode ser membro da igreja tal, mas não é do céu. Quem vem para Jesus tem transformação, abandona o pecado. Não superabunde a graça no pecado, porque pode dizer que isso não... O pecado superabunda a graça superabunda o pecado. Mas alguma iniciativa agora falhou a minha memória. Mas ele está dizendo, mas não ande pecando. Não dá direito aos crentes ficarem na igreja pegando e dizendo que é de Jesus, escandalizando Jesus. Jesus disse, é necessário que escândalo venha, mas ai porque vier o escândalo. É melhor eu ter pegado uma pedra, colocado de pescoço e se jogado no fundo do mar. Veja quão grave é o assunto. Então eu quero dizer para você assim, seja um adorador, adore, tema, viva, ame Jesus. Você é templo do Espírito Santo, disse, eu sou templo do Espírito Santo e devo andar em santificação. Eu não quero perder para depois recuperar. Eu quero adorar Jesus com tudo que já me deu em todo o tempo. Louve a Deus, adore a Deus. Um beijo no coração, Deus abençoe você e a sua casa em todo o tempo. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de você, que o Senhor leve sobre você o seu rosto, que o Senhor lhe dê paz. Amém, glória a Deus.